Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de Antonelli. Então, se acomoda aí, pega um lanchinho e vem acompanhar comigo até o final. Antonelli acordou cedo, como fazia todos os dias. Eram 5 da manhã quando o despertador toca no quarto pequeno, que ela dividia com 2 colegas de trabalho. A primeira coisa que ela fez foi orar. Uma oração rápida, pedindo força para mais um dia. Porque Antonelli sabia que todo dia era uma luta. Ela tinha 25 anos. Tinha cabelo cacheado que prendia num coque todo dia para não dar problema no trabalho. Pernas que doem de tanto andar entre as mesas do restaurante. Um sorriso que aprendeu a fingir quando a vida queria que ela chorasse. Antonelli trabalhava como garçonete em um restaurante nobre, um lugar sofisticado que ficava num bairro caro da capital. Um restaurante que prometia tradição, qualidade, respeito por todos. Mentira. O salário dela era o mínimo. As gorjetas, quando vinham, ela tinha que dividir com o gerente. Sim, com o gerente, porque assim era a lei do lugar. Antonelli tinha um filho pequeno. Tinha 4 anos. Chamava-se Lucas. E Lucas dependia dela para tudo. Alimentação, educação, teto, segurança. Também tinha uma mãe enferma que vivia com ela. Uma mãe que tinha problema no coração e precisava de medicamentos que Antonelli não conseguia pagar completamente. Então ela trabalhava. Todos os dias. Sem reclamar. Pelo menos era o que ela tentava fazer. O restaurante tinha 200 metros de área. Piso de mármore brilhante. Cristaleiras com vidros importados. Quadros de artistas famosos nas paredes. Era lindo. Era elegante. Era um lugar onde as pessoas ricas vinham para sentir que faziam parte de algo especial. Mas nos bastidores, nos vestiários dos funcionários, tudo era diferente. Quando Antonelli chegou ao restaurante para mais uma tarde de trabalho, o gerente Fernando a chamou de lado. Fernando tinha uns 48 anos. Vivia sempre de terno preto, como se fosse o dono do lugar. Antonelli, disse ele, seu tom já anunciando que tinha algo ruim a dizer. Sim, senhor Fernando. Ela respondeu, profissional como sempre. Hoje vai ser diferente, continuou ele, caminhando em volta dela como um predador. Vamos ter um cliente importante, e você não vai estar aqui para atendê-lo. Antonelli sentiu o coração apertar. Por que, senhor? Perguntou ela, tentando não mostrar o medo na voz. Porque você vai atender as mesas do fundo. As mesas pequenas, os clientes que não importam. Você conhece essas mesas, né? Aquelas perto da cozinha onde ninguém quer comer. Antonelli conhecia. E sabia muito bem o que isso significava. Nessas mesas nunca havia gorjetas boas. Mas, Fernando, eu sou uma das melhores garçonetes aqui. Sempre recebo elogios dos clientes. Tentou ela se defender. Exatamente. Respondeu ele com um sorriso cruel. E é por isso que você vai atender as mesas ruins hoje. Porque seus clientes vão ficar decepcionados de não receber o melhor tratamento. E eles vão se dar conta de que talvez, você não seja tão especial assim. Aquilo não fazia sentido. Não era justo. Mas Antonelli sabia que reclamar só pioraria as coisas. Ela baixou a cabeça. Sim, senhor Fernando. Horas depois, Antonelli estava limpando as mesas que Fernando tinha lhe atribuído. Taberna simples. Cliente simples. Ninguém dava gorjeta boa. Mas então, ela ouviu Fernando falando com outro garçom. Ele chega em 20 minutos, dizia Fernando, checando seu relógio com ansiedade. Rodrigo Mendes, o dono da empresa. Vem fazer inspeção não avisado. Precisa ver que tudo está perfeito. Antonelli não sabia quem era Rodrigo Mendes. Mas sabia que era importante. E sabia que ela não seria escolhida para o atender. Quando Rodrigo Mendes chegou ao restaurante, Antonelli estava servindo água para um casal numa mesa do fundo. Ela sentiu uma presença diferente. Um silêncio que se formou quando alguém importante entra. Levantou a vista e o viu. Homem de uns 36 anos, bem cuidado. Estava vestido de forma simples, mas cara. Com roupas que deviam custar mais do que o aluguel de Antonelli. Fernando correu em sua direção como um cão querendo agradar seu dono. Senhor Rodrigo, bem-vindo. Que honra tê-lo aqui, exclamava Fernando, sua voz mudando completamente. Rodrigo respondeu com um aceno seco de cabeça. Como estão as operações, Fernando? Perguntou ele, sua voz firme, mas não agressiva. Tudo perfeito, senhor.
Nosso melhor restaurante. Os clientes amam, os funcionários respeitam. Nada de problemas. Respondeu Fernando, mentindo completamente. Enquanto Fernando o guiava para uma mesa especial junto à janela, Rodrigo percorria o restaurante com os olhos. Observava tudo. Os garçons apressados, a organização das mesas, o comportamento dos clientes. E então seus olhos pararam em Antonelli. Ela continuava atendendo sua mesa, profissional, discreta. Não sabia que o dono estava ali. Não sabia que era observada. E não tentava parecer especial porque não esperava ser vista. Rodrigo notou algo em Antonelli que não esperava notar em um restaurante tão formal. Autenticidade. Enquanto ela servia, sorria genuinamente para os clientes. Perguntava se estava tudo bem e esperava a resposta de verdade, não apenas por educação. Quando um cliente tinha dificuldade em escolher no cardápio, ela recomendava com paixão o prato que ela mesma gostava, não o que era mais caro. Rodrigo nunca tinha visto isso em seus restaurantes. E isso o intrigou. Muito. Ele decidiu ficar mais tempo observando. Durante sua permanência, Rodrigo notou muitas coisas. Notou que Fernando apenas saudava os clientes ricos. Ignorava os simples. Notou que as melhores mesas tinham os melhores garçons. As piores tinham Antonelli. Notou que quando Antonelli recomendava algo, os clientes saíam satisfeitos. E ainda assim, ela ganhava as piores gorjetas porque atendia às piores mesas. E notou, acima de tudo, que ninguém perguntava como Antonelli estava. Ninguém reconhecia seu trabalho. Ninguém a via. Até ele. Quando Rodrigo saiu do restaurante naquela noite, sua mente já estava decidida. Ele voltaria. Mas não como dono. Voltaria disfarçado. Disfarçado de cliente simples. De homem comum. Para descobrir se o que havia visto era real. Para entender melhor como seus funcionários se comportavam quando não sabiam que estavam sendo observados. E para descobrir quem era essa mulher negra de sorriso genuíno, que atendia às piores mesas, sem nunca perder a dignidade. Porque algo dentro de Rodrigo, a vida tinha despertado. Algo que ele pensava estar morto faz muito tempo. Interesse, curiosidade, esperança. Quando Antonelli chegou em casa naquela noite, Lucas já estava dormindo. Sua mãe tinha deixado a comida pronta. Antonelli comeu sozinha, contando as moedas que tinha ganhado de gorjeta. Eram poucas. Não seria o suficiente para os medicamentos deste mês, mas havia algo diferente naquela noite. Enquanto dormia, Antonelli sonhou com um homem de olhos tristes. Um homem que a tinha observado. Um homem que talvez, só talvez, pudesse ver quem ela realmente era. Mas era apenas um sonho. Ou era? Uma semana se passou desde o dia que Rodrigo visitou o restaurante como dono. 7 dias em que ele não conseguiu tirar Antonelli de sua mente. Rodrigo tinha tudo. Dinheiro, poder, empresas espalhadas pela cidade. Mas tinha tudo a partir de negócios. Frieza. Cálculo. O que ele não tinha era autenticidade. E quando viu Antonelli atendendo aquelas mesas ruins com um sorriso genuíno, algo dentro dele acordou. Algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Rodrigo estava em seu escritório luxuoso, com vista para a cidade. Janelas panorâmicas, móveis de designer. Tudo perfeito. Tudo vazio. Seu assistente entrava e saía com documentos. Sua secretária marcava reuniões. Suas contas cresciam a cada dia, mas Rodrigo não conseguia se concentrar em nada disso. Ele pensava em Antonelli, na maneira como ela sorriu para um casal de idosos na mesa do fundo. Na forma como ajustou o guardanapo de um cliente quando percebeu que estava caído, na paciência com que ouviu uma criança pequena reclamar sobre o tamanho da porção. Ninguém em seu círculo social fazia essas coisas. Ninguém cuidava genuinamente das pessoas. Todos cuidavam do que aquela pessoa poderia lhes dar em troca. Rodrigo tomou uma decisão. Voltaria ao restaurante. Mas desta vez, não como dono. Continuaria disfarçado. Porque se voltasse como Rodrigo Mendes, ela saberia que era importante. Saberia que tinha dinheiro. Saberia de sua posição. E isso mudaria tudo. Ele queria conhecê-la como um homem comum. Queria ver se ela o trataria com genuinidade ou com interesse. Queria saber se era real. 2 semanas depois, Rodrigo entrou no restaurante novamente. Desta vez não como inspetor de gerenciamento, mas como homem de negócios cansado. Aquele que precisava de um lugar tranquilo para pensar.
Usava uma camisa social azul marinho, um paletó cinza, óculos de grau que não precisava. O suficiente para parecer diferente. Quando Fernando o viu, tratou-o com educação, mas não com efusão. Não era rico demais para ser ignorado, mas não era rico o bastante para receber vermelho carpete. Foi colocado em uma mesa boa, não a melhor, mas boa. Então, Antonelli chegou. Quando Antonelli o viu, algo passou entre eles. Uma conexão que ela não podia explicar, mas sentia profundamente. Havia algo familiar naquele homem. Algo que a fez sorrir de forma diferente. Mais aberto. Mais real. Bem-vindo ao restaurante. Meu nome é Antonelli. Vou cuidar de você, disse ela. E suas palavras pareceram significar mais do que apenas um atendimento profissional. Rodrigo se viu preso naquele sorriso, naqueles olhos que brilhavam com uma luz que poucas pessoas ainda mantinham em um mundo tão duro. Obrigado, respondeu ele, sua voz um pouco mais fraca do que esperava. Eu gostaria de um lugar tranquilo para pensar. Vou ficar um tempo. Você veio ao lugar certo, disse Antonelli com sinceridade. Aqui é um bom lugar para pensar. Eu mesma venho aqui em meus intervalos quando preciso desabafar. Ela trabalha aqui, pensou Rodrigo. Ela passa seus momentos de paz aqui, em um lugar que financiou, mas que não conhece realmente. Durante a próxima hora, Rodrigo observou. Observou Antonelli atender outras mesas com a mesma dedicação que mostrou com ele. Observou quando Fernando a chamou de lado e lhe deu uma ordem áspera. Observou quando ela apenas aceitou, abaixou a cabeça e continuou trabalhando. O que tinha acontecido entre a semana passada e agora? Por que ela parecia mais cansada? Havia marcas escuras sob seus olhos. Seu sorriso, embora genuíno, carregava peso. Quando ela retornou com seu pedido, Rodrigo aproveitou o momento. Você parece cansada, disse ele simplesmente. Antonelli se surpreendeu com a observação direta. Trabalho muito, respondeu ela com um riso que tentava ser leve, mas não era. Filha pequena em casa, mãe enferma, você sabe como é. Rodrigo não sabia, porque sua vida tinha sido construída para que alguém sempre cuidasse desses detalhes para ele. Tem algum dia que você descansa? Perguntou ele, verdadeiramente interessado. Descansar é luxo, disse Antonelli. E havia uma verdade tão crua naquela frase que Rodrigo sentiu como se tivesse recebido um soco. Naquele momento, Fernando apareceu. Vinha com um cliente novo. Um homem gordo, bem vestido, que claramente tinha dinheiro. Fernando deixou Rodrigo para trás e correu em direção ao novo cliente como se Rodrigo não existisse. Bem-vindo, bem-vindo! Exclamava Fernando. Vou pessoalmente cuidar de sua mesa. Rodrigo viu Antonelli observando a cena. Viu a forma como seus olhos se moveram. A forma como ela viu o contraste entre como era tratada e como outros eram tratados. E viu a forma como ela aceitou isso como normal. Como se fosse apenas a ordem das coisas. Como se ela não merecesse melhor. Mas então Fernando cometeu um erro. Depois de colocar o cliente gordo em uma mesa, Fernando voltou para supervisionar. E quando viu que Rodrigo ainda estava lá, esperando sua comida, Fernando se aproximou de Antonelli. Por que aquele cliente ainda não foi servido? Perguntou Fernando em tom áspero, apontando para Rodrigo. A comida está sendo preparada, Fernando. São apenas 15 minutos desde que ele pediu. Respondeu Antonelli, profissional. Estou vendo que você está gastando muito tempo conversando com clientes, disse Fernando, sua voz cortante e constrangedora. Aqui você trabalha para mim, não para conversar. E aquele lá, apontou para Rodrigo. Não parece o tipo que deixa boas gorjetas. Foque nos clientes que importam. A humilhação foi intencional. Fernando a fez em voz alta o suficiente para que Rodrigo ouvisse. Antonelli apenas abaixou a cabeça. Seus olhos ficaram úmidos, mas ela piscou rapidamente. Sim, senhor Fernando, murmurou. Rodrigo sentiu algo quente subir pelo seu corpo. Uma raiva que não havia experimentado em anos. Não era apenas pela forma como Fernando tratava Antonelli. Era pela forma como ela aceitava isso. Como se fosse normal. Como se ela merecesse. Quando Antonelli finalmente trouxe sua comida, Rodrigo viu que seus olhos estavam vermelhos. Desculpa pela demora, disse ela, profissional, mesmo que seu coração estivesse quebrado.
Rodrigo estendeu sua mão e tocou levemente a dela. Não é sua culpa, disse ele com uma intensidade que a fez levantar o olhar. Você é uma garçonete excepcional. Qualquer pessoa com meia inteligência veria isso. Antonelli piscou, surpresa. Ninguém nunca tinha dito nada assim para ela no trabalho. Obrigada, murmurou ela. Isso significa muito. Quando Antonelli se afastou para atender outras mesas, Rodrigo tomou uma decisão. Ele voltaria todos os dias se fosse necessário, porque tinha visto algo naquela mulher que o mundo não via. Tinha visto força, tinha visto autenticidade, tinha visto uma pessoa que merecia muito mais do que estava recebendo. E Rodrigo Mendes, milionário que tinha tudo, tinha descoberto que queria apenas uma coisa agora: descobrir quem era Antonelli quando ninguém estava observando. E, se possível, mudar seu destino. Naquela noite em casa, Lucas perguntou para sua mãe enquanto ela o colocava para dormir. Mãe, você estava triste no trabalho hoje? Antonelli o abraçou forte. Não, meu amor. Apenas cansada. Mas amanhã será um dia melhor. Eu prometo. Ela não sabia que suas palavras eram mais profundas do que imaginava. Que amanhã, de fato, começaria a mudar. Porque Rodrigo havia feito uma promessa silenciosa naquela noite. Nunca mais ela teria que se sentir invisível enquanto estivesse perto. Nos dias seguintes, Rodrigo estabeleceu um padrão. Todos os dias ele chegava ao restaurante. Mas nunca era o mesmo homem. Segunda-feira. Técnico de computador. Camisa polo com logo da empresa. Cabelo diferente. Peruca. Óculos de trabalho. Ninguém o reconheceria. Terça-feira. Professor universitário. Jaqueta bege. Livro debaixo do braço. Caneta na orelha. Ar de quem pensa em coisas profundas. Quarta-feira. Advogado. Terno completo. Pasta de couro. Telefonemas falsos sobre processos. Quinta-feira. Eletricista. Uniforme de trabalho. Mãos com marcas de óleo. Boné desgastado. Cada dia um papel diferente. Cada dia ele observava Antonelli. Estudava-a. Aprendia mais sobre quem ela realmente era quando ninguém estava observando. Quando não havia expectativas. Quando não havia papéis a representar. O que Rodrigo descobria a cada dia a tornava mais interessante. Viu que ela tinha uma capacidade especial de ler as pessoas. Quando um cliente parecia triste, ela se sentava por um momento, quando Fernando não estava vendo, e perguntava se estava tudo bem. Quando uma mãe chegava com crianças pequenas e estressadas, Antonelli as ajudava, trazendo desenhos para as crianças, fazendo-as rir. Quando um idoso vinha sozinho, ela conversava com ele, perguntava sobre sua vida, suas histórias. Não era trabalho, era conexão genuína. E Rodrigo via que isso saía do seu coração, não de um manual de atendimento ao cliente. Ela cuidava das pessoas porque via nelas seres humanos, não números. A cada dia que Rodrigo voltava, Antonelli o reconhecia apesar dos disfarces. Não reconhecia seu rosto, mas reconhecia seus olhos. Você novamente, dizia ela com um sorriso quando o via. Que bom ter você de volta. E Rodrigo sentia aquele sorriso em seu peito como poucas coisas em sua vida. Começou a deixar propinas generosas, mas não como milionário. Como alguém que tinha pouco, mas queria reconhecer o excepcional trabalho de Antonelli. Antonelli, percebendo a generosidade de alguém que claramente não tinha muito dinheiro, começou a recusar. Não posso aceitar isso. Você não consegue pagar tanto assim, dizia ela. Mas Rodrigo insistia. Você merece. Ninguém trabalha como você. E Antonelli sentia seu coração aquecer, porque alguém finalmente estava vendo o seu valor. Na quinta-feira, durante o turno da tarde, Rodrigo se sentou em sua mesa usual e pediu um café. Quando Antonelli trouxe, ele pediu algo diferente. Pode se sentar um momento. Quando Fernando não estiver por perto. Preciso contar uma verdade. Antonelli olhou ao redor. Fernando estava supervisando a cozinha. Ela tinha apenas alguns minutos. Ela se sentou, curioso sobre o que este homem teria a dizer. Você deve estar se perguntando por que eu venho todos os dias com disfarces diferentes. Começou Rodrigo. Sim, notei. Admitiu Antonelli com um leve sorriso. No começo pensei que fosse estranho, mas depois comecei a entender. Você está observando alguma coisa. Alguém. Rodrigo ficou surpreso.
Ela era mais perceptiva do que imaginava. Exatamente, disse ele. Estou observando você. E cada dia que passo aqui, vejo mais claramente por que fiz isso. Meu nome é Rodrigo. Acredito que é hora de você saber quem é esse homem que vem aqui todos os dias. Rodrigo, repetiu Antonelli. Você tem um bom coração. Disfarces ou não, isso é evidente. Rodrigo se viu completamente transparente diante dessa mulher. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntou ele. Claro, respondeu Antonelli. Por que você nunca reclamou? De Fernando? Do salário? Das humilhações? Você tem qualidades que a maioria das pessoas não tem. Antonelli respirou fundo. Era uma pergunta que levava tempo para responder. Porque Lucas precisa de mim. Minha mãe precisa de mim. Não tenho luxo de reclamar. Tenho que aceitar o que vem, disse ela, e havia uma sabedoria triste naquela frase. Você aprende cedo na vida que reclamar não muda nada. Só deixa você amargada. E eu não quero que Lucas herde essa amargura. Rodrigo sentiu aquilo como um peso em seu peito. Aquela mulher, essa garçonete que ele havia conhecido 2 semanas atrás, tinha passado por coisas que a forçavam a aceitar a injustiça como normal. Mas não se tornava amargada. Se tornava mais forte. E se pudesse mudar, sem sacrificar Lucas, sem sacrificar sua mãe, e sem depender de pena de alguém? Perguntou Rodrigo, sua voz baixa e intensa. Antonelli sorriu tristemente. Se pudesse mudar, eu cuidaria melhor de Lucas. Poderia dar mais oportunidades para ele. Minha mãe teria acesso aos melhores médicos. E eu... Fez pausa, seus olhos ficando úmidos. Eu poderia respirar. Seria lindo. Rodrigo olhou para aquela mulher e soube que não podia deixar isso como um sonho. Rodrigo olhou para aquela mulher e soube que não podia mais apenas observar. Tinha que agir. Mas como? Se simplesmente oferecesse dinheiro ou ajuda, ela saberia que havia algo por trás disso. Saberia que era pena. E Antonelli era demais mulher para aceitar pena de um estranho. Ele precisava de outra maneira. Uma maneira que não fosse óbvia. Que não fizesse parecer que ele tinha poder sobre ela. Uma maneira que a deixasse escolher. Rodrigo começou a preparar algo. Discretamente, sem que Antonelli soubesse. Consultou com seu mentor, Guto, sobre a melhor forma de abordar a situação. Preparou documentos. Fez chamadas. Arranjou oportunidades. Mas tudo feito de forma que parecesse coincidência. Oportunidade. Não caridade. Na sexta-feira, quando Antonelli foi atender Rodrigo, desta vez vestido como um empresário jovem, mas com os mesmos olhos, ele estava com uma pequena nota na mão. Antes você me fez uma pergunta, disse ele quando ela chegou com seu pedido. Sobre ser visto, sobre ser reconhecido. Tenho algo para você. Rodrigo deslizou discretamente um papel sobre a mesa. Antonelli olhou ao redor. Fernando estava ocupado com outro cliente. Ela abriu o papel. Tinha um endereço de um escritório, uma data, uma hora e uma mensagem. Há alguém que quer conhecê-la, que quer oferecer uma oportunidade. Não é caridade. Você tem qualidades que poucas pessoas têm. Venha descobrir. Antonelli levantou o olhar para Rodrigo. O que é isso? Perguntou ela confusa. É uma oportunidade, disse Rodrigo simplesmente. Mas você só aceita se escolher. Sem pressão, sem obrigação, apenas uma chance. Como você? Por que você? Perguntou Antonelli. Seus olhos começaram a brilhar. Porque ninguém deveria passar a vida sendo invisível, respondeu Rodrigo. E você não é invisível, não para mim. Naquela noite, Antonelli olhou para o papel repetidas vezes. Um endereço. Uma oportunidade. Um estranho que de repente parecia não tão estranho assim. Ela poderia ir. Poderia descobrir o que era. Ou poderia ignorar. Como tinha ignorado tantas outras coisas na vida. Mas havia algo nos olhos daquele homem que a fez acreditar. Que a fez acreditar que talvez, só talvez, sua vida estava prestes a mudar. Enquanto Lucas dormia e sua mãe descansava, Antonelli segurou o papel na mão. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que tinha esquecido como era. Esperança. Não uma esperança vaga e distante, mas uma esperança tangível, real.
Próxima. Amanhã ela teria que escolher: ir ou ficar, mudar ou aceitar. E algo dentro dela sabia que essa seria a escolha mais importante de sua vida. Antonelli olhou para o papel a noite inteira. Não dormiu direito. Seu coração acelerava cada vez que pensava em ir. E depois acelerava de novo por medo de ir. Quem era esse homem? O que ele queria? Era seguro? Mas havia algo em seus olhos que a fez confiar. Algo que a fez acreditar que não era uma armadilha. De manhã, ela pediu para sua mãe cuidar de Lucas. Inventou uma desculpa sobre uma entrevista de emprego. Não era exatamente uma mentira, mas também não era a verdade completa. O endereço era em um bairro nobre, prédios altos, carros caros, segurança em cada esquina. Antonelli saiu do ônibus com o coração acelerado. Seus sapatos gastos destoavam completamente do ambiente. Entrou no prédio. Havia um segurança. "Oi, eu tenho um encontro com alguém", disse ela nervosamente, mostrando o papel. O segurança sorriu. "Sala 1200. Pode subir. Está esperando você", disse ele. Esperando? Quem estava esperando? Como sabia que ela viria? No elevador, Antonelli se viu no espelho. Cabelo preso, roupas de trabalho. Nada de luxo, nada de sofisticação. Por um momento, quase saiu do elevador. Mas não saiu. Quando as portas do elevador se abriram, Antonelli viu um espaço enorme, moderno, limpo, cheio de vidro e aço. Uma secretária levantou e sorriu. "Você deve ser Antonelli. Bem-vinda. O senhor Rodrigo está esperando." Rodrigo? Aquele homem tinha nome e escritório? Antonelli foi levada por um corredor. Seu coração bater acelerado parecia ecoar em todo o lugar. A porta ao final do corredor tinha as letras douradas. Rodrigo Mendes, CEO. Antonelli parou. CEO? O que era um CEO? A secretária abriu a porta. E lá estava ele. Rodrigo. Mas não como ela o conhecia. Vestido com um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um mês. Sentado em uma cadeira que parecia um trono. Cercado por janelas que mostravam a cidade inteira lá embaixo. "Bem-vinda", disse Rodrigo, levantando e oferecendo sua mão. Antonelli não a tomou. "O que é isso?" perguntou ela, sua voz tremendo de uma mistura de confusão e raiva. "Quem você realmente é?" Rodrigo inspirou fundo. Ele sabia que esse momento chegaria. Sabia que seria difícil. "Meu nome é Rodrigo Mendes. Tenho 36 anos. Sou dono de uma cadeia de restaurantes", começou ele simplesmente. Antonelli sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Você é o dono do restaurante?" perguntou ela. Sua voz quase um sussurro. "Sou. E 2 semanas atrás fui lá como cliente. Observei você. Vi como tratava as pessoas. Vi como Fernando as humilhava. E vi você aceitar tudo isso como se fosse normal." Antonelli sentou-se em uma cadeira sem permissão. Suas pernas não aguentavam mais. "Por quê?" perguntou ela. "Por que você veio? Por que os disfarces? Por que a nota?" Rodrigo se aproximou, mas Antonelli levantou a mão. "Espera, responda à pergunta primeiro." Rodrigo parou. "Porque eu estava cansado de minha vida vazia. Porque queria conhecer alguém real. Alguém que se importasse genuinamente com as outras pessoas. E quando te vi, descobri que essa pessoa era você", disse Rodrigo, sua voz sincera. "Você é a pessoa mais autêntica que conheci em anos." "Isso não faz sentido", disse Antonelli levantando. "Você é milionário. Tem tudo. Por que se importaria com uma garçonete?" "Porque estar sozinho é tão vazio quanto parece", respondeu Rodrigo. "Estou cercado de pessoas que querem meu dinheiro, meu poder, minha atenção, mas ninguém quer conhecer quem eu sou debaixo de tudo isso." "Então você quis usar minha necessidade para seus ganhos emocionais?" perguntou Antonelli, sua voz ganhando força. "Vir em disfarces? Estudar-me como um experimento? Sem minha permissão?" A acusação atingiu Rodrigo como esperado. "Não, Sim, no começo era observação, mas depois ficou real. Tudo que senti por você é real." "Como posso acreditar em você?" perguntou Antonelli. "Você mentiu para mim todos esses dias. Disfarçou sua identidade. Sua vida inteira é um disfarce." Rodrigo respirou fundo. "Você tem razão.
Menti e me arrependo. Mas agora você sabe a verdade. A pergunta é, depois de saber, ainda quer dar uma chance? Rodrigo caminhou até sua mesa e tirou um documento. Antes de qualquer coisa, quero oferecer algo que é só seu, sem condições, sem expectativas. Ele entregou o papel para Antonelli. Era um contrato. Uma bolsa integral para um curso de administração de restaurantes, com salário durante o curso. Isso é para mim? Perguntou Antonelli, lendo em choque. É. Você tem um dom natural para negócios. Vejo como você resolve problemas, como cativa clientes, como gerencia situações difíceis. Isso não é apenas talento, é liderança. Antonelli leu novamente. E se eu disser não? Se eu recusar? Perguntou ela. Então você sai daqui e nunca mais me vê. Você continua como garçonete. Eu continuo como milionário. Fim da história. Respondeu Rodrigo. Mas se disser sim, você vem fazer o curso. E depois disso, você pode trabalhar em qualquer um de meus restaurantes como gerente. Com salário digno. Benefícios, futuro. Antonelli olhou para o documento novamente. Olhou para Rodrigo. Olhou para a cidade lá embaixo, tão distante de onde ela vivia. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Preciso falar com minha mãe, com Lucas. Não posso tomar essa decisão sozinha. Claro, respondeu Rodrigo, e pela primeira vez ele pareceu vulnerável. Mas Antonelli, qualquer que seja sua decisão, saiba que você é valiosa. Com ou sem meu dinheiro. Com ou sem essa oportunidade. Você é especial. Antonelli sentiu suas defesas ruírem um pouco. Como sei que não é pena? Perguntou ela. Como sei que você não está fazendo isso porque se sente culpado de ser rico e eu ser pobre? Você não sabe, respondeu Rodrigo honestamente. Você só pode confiar em seu instinto, no que você sente quando olha para mim. Isso é tudo que posso oferecer. Quando Antonelli saiu do prédio, o papel estava em sua mão. Ela sentou no banco de uma parada de ônibus e chorou. Chorou de alívio, de confusão, de esperança, de medo. Uma mulher sentou ao seu lado. E está tudo bem, querida? Perguntou a mulher. Eu acabei de conhecer alguém que pode mudar minha vida, disse Antonelli. Mas não sei se é uma oportunidade ou uma armadilha, se é amor ou pena, se é real ou um sonho. A mulher sorriu. O amor real é sempre um risco, é sempre assustador. Mas se não tomarmos o risco, viveremos para sempre se perguntando, e se? Disse ela. Quando Antonelli chegou em casa, sua mãe estava cozinhando. Como foi a entrevista? Perguntou ela. Antonelli respirou fundo. Mãe, preciso contar uma história. Uma história muito estranha, mas real. Quando Antonelli chegou em casa, sua mãe, Márcia, estava sentada na cozinha com Lucas desenhando no chão da sala. Antonelli respirou fundo e começou a contar tudo. Não omitiu nada. Os disfarces. A observação silenciosa. O escritório. A proposta. A verdade sobre Rodrigo. Sua mãe ouviu em silêncio. Seus olhos passaram por várias emoções. Surpresa. Preocupação. Contemplação. Quando Antonelli terminou, Márcia tirou os óculos e esfregou os olhos. Filha, você sabe o que está me pedindo? Perguntou sua mãe, sua voz cansada. Está me pedindo para acreditar que um homem rico simplesmente acordou um dia e decidiu mudar sua vida por bondade. Mãe, eu sei como soa. Acredite, eu sei, respondeu Antonelli. Mas quando olho para seus olhos, sinto algo genuíno. Não é artifício, não é pena. Márcia levantou e caminhou até a janela. Olhou para a rua lá fora, onde crianças brincavam em um terreno baldio. Você sabe o que mais me preocupa? Perguntou ela. Não é se ele é honesto. É o que acontece quando você aceita essa oportunidade. Quando você sai desse mundo e entra naquele. Você muda. As pessoas mudam quando sobem na vida. Você tem medo de que eu mude? Perguntou Antonelli. Tenho medo de que você se torne alguém que não me reconheça mais, respondeu Márcia virando para sua filha. Tenho medo de que olhe para mim e para Lucas e sinta vergonha. Tenho medo de que esse homem seja um degrau que você usar para deixar para trás a vida que construímos juntas. Antonelli sentiu as palavras como punhais. Mãe, você nunca seria deixada para trás, disse ela, aproximando-se. As pessoas dizem isso quando estão pobres, respondeu Márcia com uma tristeza profunda. Depois que ganham dinheiro,
as histórias mudam. Lucas saiu do chão, percebendo a tensão, e abraçou sua mãe. Por que vocês estão tristes? Perguntou o menino com a inocência das crianças. Antonelli se abaixou e abraçou seu filho. Porque às vezes a vida nos oferece escolhas difíceis, meu amor, disse ela, beijando sua cabeça. E é difícil saber qual caminho tomar. Márcia sentou novamente e pediu para Antonelli se sentar também. Conte-me sobre ele, não sobre o dinheiro ou a oportunidade, sobre quem ele é como pessoa, pediu sua mãe. Antonelli pensou por um momento. Ele é alguém que não recebe o que merecia na vida. Poder sem conexão. Riqueza sem propósito. Quando ele olha para mim, é como se estivesse vendo alguém real pela primeira vez em anos. E quando eu olho para ele, vejo um homem que não quer apenas oferecer dinheiro. Quer oferecer significado. Márcia observou sua filha. E você? Você o ama? Perguntou sua mãe. Antonelli hesitou. Eu não conheço o suficiente para saber, respondeu ela honestamente. Mas há algo que eu sinto que é real. E se eu não tentar, vou passar a vida se perguntando por quê. Márcia respirou fundo. Então vá, mas vá com seus olhos abertos. E saiba que você sempre tem um lugar aqui. Sempre. Antonelli abraçou sua mãe e ambas choraram. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de uma mãe deixando sua filha crescer e de uma filha tendo coragem de tentar. No dia seguinte, Antonelli voltou ao trabalho. Ainda tinha que trabalhar enquanto pensava sobre a decisão. Ainda precisava do dinheiro. Quando entrou na cozinha, Fernando estava lá, supervisionando os preparativos do almoço. Ele viu Antonelli e sorriu daquele sorriso torcido que ela conhecia bem. Olha quem está aqui. Pensava que você tinha sumido ontem, disse Fernando. Tive que cobrir sua mesa. Que desprezível. Antonelli não respondeu. Apenas colocou seu avental e começou a preparar os talheres para o turno. Estou falando com você, disse Fernando, levantando a voz. Quando um funcionário falta sem avisar, isso afeta todo o restaurante. Afeta meu trabalho. E quando afeta meu trabalho, afeta meu humor. Avisei sim, Fernando. Deixei um bilhete. Respondeu Antonelli calmamente. Um bilhete? Exclamou Fernando com desdém. Você deixou um bilhete como se fosse uma rainha abdicando do trono. Você é uma garçonete. Você pede permissão. Você não avisa. Outros funcionários estavam observando. Alguns com simpatia por Antonelli. Outros com medo de Fernando. Fernando, eu cumpri meus deveres. Cobri meu turno, não há problema, disse Antonelli. Não há problema porque você diz que não há, respondeu Fernando, caminhando em volta dela como um predador. Mas isso vai acabar. Está vendo como alguns funcionários desaparecem? Como alguns simplesmente fogem do restaurante? É porque eu não tolero falta de respeito. Naquele momento, um cliente entrou no restaurante. Era Rodrigo, mas desta vez não estava disfarçado. Estava em seu traje de executivo. Seus óculos, seu ar de autoridade natural. Fernando ficou pálido. Senhor Mendes, exclamou Fernando, mudando completamente seu tom. Que honra! Não o esperávamos hoje. Rodrigo ignorou Fernando completamente. Seus olhos encontraram os de Antonelli. Pode vir um momento? Preciso falar com você, disse Rodrigo, sua voz firme. Fernando interveio rapidamente. Senhor Mendes, ela está trabalhando. Posso ajudar com qualquer coisa? Perguntou Fernando com um sorriso forçado. Rodrigo olhou para Fernando de uma forma que fez o gerente encolher. Você pode sair. Quero falar com Antonelli em particular. Na verdade, quero falar com você também. Depois. O tom era calmo, mas havia algo por baixo. Uma autoridade que não podia ser questionada. Fernando saiu da cozinha e Rodrigo levou Antonelli para uma mesa vazia no restaurante. Eu passei a noite pensando em você, disse Rodrigo quando se sentaram. Pensando no que você poderia estar sentindo, sobre a decisão que teria que tomar. Também passei a noite pensando, respondeu Antonelli. E? Perguntou Rodrigo esperançoso. Eu falei com minha mãe. Ela tem medo de que eu mude, de que esqueça de onde vim, disse Antonelli. Rodrigo assentiu. Ela tem medo porque a ama. E porque viu muitas pessoas saírem de uma vida e abandonarem quem as criou, respondeu ele. Você também sabe disso, observou Antonelli. Você também faz isso.
Deixa as pessoas para trás quando sobe. Você está certa, respondeu Rodrigo. E é um dos meus maiores arrependimentos. Mas não vou mentir e dizer que não fiz isso. Porque fiz. Subi sozinho. E é por isso que estou tão sozinho. Rodrigo estendeu sua mão sobre a mesa. Desta vez, Antonelli a tomou. Antonelli, eu não posso prometer que isso será fácil. Porque mudar é sempre difícil. Você vai descobrir um mundo novo. Vai conhecer pessoas diferentes. Pode ser assustador, disse Rodrigo, seu polegar tocando gentilmente o dorso de sua mão. Mas posso prometer que não a deixarei para trás. Que sua mãe e Lucas nunca serão deixados para trás. Que essa oportunidade é tão genuína quanto meus sentimentos por você. Antonelli sentiu as lágrimas formarem. Como posso ter certeza? Perguntou ela novamente. Você não pode, respondeu Rodrigo. A vida não oferece certeza. Oferece apenas a escolha de arriscar ou de nunca descobrir. Eu arrisco. Você também arrisca. Juntos descobrimos o que pode acontecer. Naquele momento, Fernando apareceu, observando de longe. Seu rosto havia mudado de expressão. Agora havia raiva e desespero. Fernando caminhou até a mesa onde eles estavam. Senhor Mendes, posso falar com você em particular? Perguntou Fernando, tentando soar profissional. Mas sua voz tremendo traía seu estado. Rodrigo se levantou, mas antes de sair sussurrou para Antonelli. Espere aqui. Precisamos conversar depois. Sobre tudo. Rodrigo e Fernando foram para o escritório do restaurante. Do outro lado da porta fechada, Antonelli podia ouvir vozes elevadas. Você está vindo aqui para seduzir uma funcionária? Gritava Fernando. Você está vindo aqui para humilhá-la? Respondeu Rodrigo, sua voz mais fria do que Antonelli já tinha ouvido. Ela trabalha para mim. Ela é de minha responsabilidade, protestou Fernando. Ela é um ser humano, respondeu Rodrigo. E eu fui revendo os registros deste restaurante. Os relatórios de roubo, as ameaças, a discriminação. Tudo leva até você. Houve silêncio. Você está demitido. Imediatamente. Seus bens e documentação serão revisados pela minha equipe jurídica, disse Rodrigo. E tenha certeza. Se você tentar contatar Antonelli ou qualquer outro funcionário de forma ameaçadora, há evidência para processos legais. A porta se abriu. Fernando saiu, seu rosto pálido. Ele não olhou para Antonelli. Apenas pegou suas coisas e saiu do restaurante. Rodrigo retornou. Ele se foi, disse Rodrigo simplesmente, e não voltará. Antonelli olhou para o lugar onde Fernando esteve. Sentiu uma mistura de emoções. Alívio, medo, esperança. Você fez isso por mim? Perguntou ela. Fiz isso porque é o certo, respondeu Rodrigo. E sim, também fiz por você. Porque você merecia melhor há muito tempo. Rodrigo se aproximou mais dela. Então qual é sua resposta? Você quer tentar? Quer fazer o curso? Quer descobrir quem você pode ser? Perguntou ele, sua voz esperançosa. Antonelli respirou fundo. Pensou em Lucas, em sua mãe, em todas as noites dormindo em um quarto apertado, em cada humilhação sofrida, em cada sorriso fingido. Pensou em Rodrigo, no homem que vinha em disfarces porque queria conhecê-la de verdade, que mentiu sim, mas depois confessou, que oferecia oportunidade sem arrogância. Sim, disse Antonelli finalmente. Sim, eu quero tentar. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que ela tinha visto apenas uma vez ou duas, quando as defesas dele caíam. Então vamos começar. Amanhã você começa o curso. Vou falar com minha equipe de RH sobre Lucas e sua mãe. Há um programa de apoio para famílias de funcionários. Sua mãe terá acesso aos melhores cuidados médicos. Espera, disse Antonelli. Você está fazendo isso como chefe ou como alguém que se importa comigo? Rodrigo parou. Como alguém que se importa com você. O resto é bônus. Saíram do restaurante juntos. Pela primeira vez, Antonelli não tinha que agir. Não tinha que fingir ser alguém que não era. Ela podia simplesmente ser. Quando desceu do carro na casa de Rodrigo, um apartamento moderno e elegante onde ele oferecia para ficar enquanto começava o curso, ela viu sua vida mudando. Mas também viu seu passado. Sua mãe. Seu filho. Sua origem. E sentiu que desta vez, diferente de todas as outras histórias que conhecia, ela não teria que deixar ninguém para trás. Porque o homem que a escolheu entendia que a verdade estava em manter aqueles que a amaram no caminho. Naquela noite, Antonelli ligou para sua mãe. Mãe,
Eu aceitei. Estou começando uma nova vida, mas prometo que você e Lucas virão comigo nessa jornada. Sempre. Márcia chorou do outro lado da linha. Eu acredito em você, filha. E espero estar errada sobre tudo. Espero que esse homem seja tudo o que parecer ser. Ele não é perfeito, mãe, mas ele está tentando. E isso é o que importa, respondeu Antonelli. Depois que desligou, Antonelli se sentou na varanda do apartamento e olhou para a cidade. Pela primeira vez em sua vida, o futuro não era uma questão de sobrevivência. Era uma questão de possibilidade. 3 meses depois, Antonelli estava em uma sala de aula com outros 20 alunos. Todos eles queriam aprender a administração de restaurantes. Mas havia uma diferença. Enquanto os outros estavam ali porque escolheram como carreira, Antonelli estava ali porque escolheu escapar. Escapar da pobreza, da humilhação, do invisível. O professor, um homem de 60 anos chamado Gustavo, distribuía as notas do primeiro módulo. Quando chegou a Antonelli, ele pausou. Antonelli, você tirou 9,5, disse ele publicamente. Você não apenas entendeu a matéria. Você a reinterpretou com criatividade. A maioria dos alunos estuda a teoria. Você já está pensando em aplicação prática. Havia inveja nos olhos de alguns alunos, admiração em outros. Mas Antonelli estava além de tudo isso. Durante o intervalo, ela recebeu uma mensagem no seu telefone novo, presente de Rodrigo, de sua mãe. Filha, Lucas quer saber quando você vem para casa. Ele está com saudade. Mas sabe que você está vivendo o seu sonho. Estou orgulhosa de você. Antonelli respirou fundo. Sentia que estava traindo alguém. Naquela noite ela foi visitar sua mãe e Lucas. Lucas correu para seus braços como sempre fazia. Mãe, você sumiu? Exclamou o menino, seu rosto brilhando de felicidade. Antonelli o abraçou forte, sentindo aquela conexão que ninguém mais podia oferecer. Sua mãe estava preparando janta. Uma refeição simples, como sempre, mas feita com amor. Como está o curso? Perguntou Márcia enquanto colocavam a comida na mesa. Está difícil, mas estou conseguindo acompanhar, respondeu Antonelli. Você sempre foi inteligente, desde pequena, disse sua mãe. Só precisava de uma chance. Esse homem deu a chance que você merecia. Antonelli olhou para sua mãe. Mãe, eu tenho uma coisa para contar. Rodrigo quer pagar os melhores médicos para você. Quer que você faça exames completos. Quer que você tenha o melhor cuidado possível. Márcia colocou a colher na mesa. Filha, eu não quero caridade, disse ela, sua voz firme. Não é caridade, mãe. É porque você criou uma mulher que inspira pessoas. Rodrigo vê isso em mim? É porque você me ensinou a ver as pessoas, a cuidar delas, respondeu Antonelli. Márcia sentiu as lágrimas formarem, mas as manteve contidas. Que seja, murmurou ela finalmente. Se isso faz você feliz, que seja. 6 meses após começar o curso, Antonelli estava aprendendo não apenas administração, estava aprendendo sobre si mesma. Aprendeu que tinha talento para a resolução de conflitos, que podia motivar pessoas, que entendia naturalmente o que fazia um restaurante funcionar bem. Rodrigo vinha assistir às suas apresentações finais de cada módulo, e sempre com um sorriso de quem está vendo seu investimento crescer, mas também com o sorriso de alguém que se importava genuinamente com cada passo que ela dava. Em uma apresentação especial, Antonelli teve que apresentar um projeto. Como melhorar a retenção de funcionários em restaurantes de classe média. Ela descreveu em detalhes o que Fernando fazia de errado, como ele humilhava, como ele criava um ambiente de medo, como isso levava à rotatividade. Depois, ela apresentou soluções baseadas em empatia, reconhecimento e oportunidade de crescimento. O professor aplaudiu, mas havia algo mais. Havia clientes do restaurante na plateia, pessoas que Rodrigo tinha convidado. Depois da apresentação, uma mulher se aproximou de Antonelli. Meu nome é Cristiana. Tenho uma cadeia de 15 restaurantes, disse ela. Seu projeto é excelente. Quero oferecer um estágio para você em um dos meus estabelecimentos. Seria bom você ver como outras empresas funcionam. Antonelli foi pega de surpresa. Eu preciso pensar. Tenho que falar com meu mentor, respondeu ela. Claro, mas saiba que o mundo vê você. Você não é só aquela garçonete que Rodrigo salvou. Você é uma profissional de talento, disse Cristiana, entregando seu cartão.
Naquela noite, Antonelli e Rodrigo jantaram em um restaurante sofisticado. Pela primeira vez, ela não era a servidora, era a cliente. Você recebeu uma oferta, disse Rodrigo enquanto folheava o cardápio. Você sabe tudo, respondeu Antonelli com um sorriso. Cristiana é amiga minha. Ela me ligou para confirmar se era verdade que estou namorando você, respondeu Rodrigo com um sorriso. Antonelli piscou. Namorando? Nós nunca, oficialmente, começou ela. Rodrigo colocou sua mão sobre a dela. Não? Então talvez seja hora de ser oficial, disse ele simplesmente. Naquele momento o garçom apareceu com a sobremesa, uma tigela de chocolate com morangos e dentro um anel de diamante. Antonelli ofegou. Eu não estou pedindo em casamento, não ainda, disse Rodrigo. Estou oferecendo um símbolo, de que você é valiosa, de que você é vista, de que você é escolhida. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você. Antonelli colocou o anel, e pela primeira vez em sua vida, sentiu que o universo não era apenas generoso, era justo. 8 meses após começar o curso, Antonelli o completou com honras. Seu trabalho final foi uma dissertação sobre humanidade no negócio, como transformar estruturas de poder em estruturas de cuidado. Nela, ela descrevia sua própria experiência, sem nomes, mas com toda a carga emocional e lição aprendida. Como uma mulher foi humilhada, como foi invisível, como, mesmo assim, manteve sua humanidade, e como aquela humanidade a salvou. A dissertação se tornou viral em círculos de administração. Universidades queriam que ela desse palestras, mas Antonelli tinha um plano diferente. Ela abordou Rodrigo com uma ideia. Eu quero voltar ao restaurante onde trabalhei, disse ela. Rodrigo a olhou confuso. Não para trabalhar como garçonete, para gerenciar. Quero transformá-lo. Quero que seja um lugar onde ninguém seja invisível. Onde não haja Fernando, onde haver dignidade, explicou Antonelli. Rodrigo sorriu. Eu já estava esperando por isso. Sua posição como gerente geral está aprovada. Salário de gerente. Benefícios completos. E 5% de lucros, disse ele. Antonelli parou. 5%? Rodrigo, isso é demais, protestou. É exatamente o que você merece, respondeu Rodrigo. E se transformar aquele restaurante em um exemplo do que é possível, será muito menos do que você me fará ganhar em conhecimento e reputação. Quando Antonelli entrou no restaurante como gerente, muitos dos funcionários a reconheceram. E quando souberam que era a nova gerente, houve uma mistura de emoções. Alguns se lembravam de como ela era tratada por Fernando. Alguns se lembravam de como ela cuidava deles. No primeiro dia, Antonelli reuniu toda a equipe. Meu nome é Antonelli. Eu trabalhei aqui como garçonete. Vocês podem se lembrar de mim. Podem se lembrar de como eu era tratada. De como todos nós éramos tratados. Começou ela. Havia silêncio na sala. Aquele tempo acabou. Eu não vou ser como Fernando. Não vou humilhar. Não vou ameaçar. Não vou fazer ninguém sentir que é invisível. Continuou Antonelli, sua voz forte e confiante. Aqui, vocês serão tratados como seres humanos, com respeito, com reconhecimento, com oportunidade. Ela descreveu um novo sistema, onde não havia divisão entre funcionários nobres e funcionários comuns, onde não havia gordura nas gorjetas, onde havia bônus por desempenho e oportunidades de treinamento. Um dos funcionários, um homem chamado Paulo, que havia sido humilhado junto com Antonelli, levantou sua mão. Antonelli, como sabemos que isso é verdade? Como sabemos que você não vai se tornar outra Fernando? Perguntou ele. Era uma pergunta justa, e Antonelli apreciou. Vocês não sabem, respondeu ela honestamente. Vocês só podem confiar. Mas vou ser clara. Se eu falhar, se eu começar a humilhar ou discriminar, vocês podem me confrontar. Podem vir até mim. E se eu não ouvir, podem ir até Rodrigo. Estamos criando um lugar de responsabilidade mútua, não de poder unilateral. A mudança no restaurante foi drástica. Os funcionários começaram a trabalhar com propósito. Não porque tinham medo, mas porque se sentiam valorizados. Os clientes notaram. O atendimento melhorou. A comida melhorou. A experiência melhorou.
Em 3 meses, o restaurante tinha a melhor avaliação da cidade. Em 6 meses, tinha clientes que pediam especificamente para serem atendidos por certos funcionários. Em 1 ano, tinha uma lista de espera. 1 ano após Antonelli se tornar gerente, um jornalista de uma revista de negócios procurou por ela. Queria fazer uma reportagem sobre a mulher que transformou um restaurante. Antonelli inicialmente recusou, mas Rodrigo a incentivou. Sua história inspira outras mulheres, outras pessoas. Você não tem o direito de guardar isso apenas para você, disse ele. A entrevista foi publicada. De garçonete invisível a gerente transformadora, a história de Antonelli Silva. A reportagem descrevia sua jornada, sem filtros, sem romantismo. Falava sobre a humilhação, sobre o medo, sobre a dúvida, mas também falava sobre coragem, sobre escolha, sobre a importância de alguém ver seu valor. A reportagem circulou em toda a cidade, e muitas mulheres começaram a procurar Antonelli, mulheres que também eram invisíveis, que também eram humilhadas, que também não acreditavam que poderiam mudar. Antonelli criou um programa de mentoria. Uma vez por mês, ela se encontrava com um grupo de mulheres em situações similares. Ouvia suas histórias, oferecia conselhos práticos e, mais importante, as via, as fazia se sentir vistas. 2 anos após começar sua jornada, Antonelli estava em seu escritório. Sim, o restaurante agora tinha um escritório onde antes havia um depósito, quando recebeu uma ligação. Era sua mãe. Filha, você precisa vir para casa, agora. Antonelli sentiu o pânico tomar conta. Mãe, o que aconteceu? Lucas? Perguntou ela, já pegando suas coisas. Lucas está bem, mas você precisa vir. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe, Lucas, Rodrigo e pessoas que não reconheceu no começo. Era seu professor da faculdade de administração. Era Cristiana, a mulher que ofereceu o estágio. Era outras gerentes de restaurantes. Era pessoas de sua comunidade. O que está acontecendo? Perguntou Antonelli confusa. Seu professor se aproximou. Antonelli, sua dissertação foi selecionada como uma das 10 melhores do ano. A universidade quer oferecer uma bolsa de mestrado em administração com foco em transformação organizacional baseada em humanidade, explicou ele. Antonelli piscou, processando a informação. Mestrado? Murmurou. E há mais, continuou Cristiana. Eu e outros empresários estamos criando um fundo. Um fundo para ajudar mulheres como você. Mulheres que foram invisíveis a se tornarem líderes. E queremos que você o dirija. Antonelli olhou para Rodrigo. Ele apenas sorriu, como se já soubesse disso tudo. Você sabia? Perguntou ela. Eu ajudei a coordenar, respondeu Rodrigo. Você não acha que suas conquistas são apenas suas, é? Eu estou aqui para te apoiar, para garantir que o mundo veja seu valor. Lucas correu para abraçar sua mãe. Mãe, você é famosa? Perguntou o menino ingenuamente. Antonelli abraçou seu filho e riu. Não, querido. Eu apenas escolhi ser valente. Naquela noite, depois que todos se foram, Antonelli ficou em seu antigo quarto com Rodrigo. Você me ofereceu muito, muito mesmo. E eu ainda não entendo por quê, disse ela. Rodrigo se sentou ao seu lado. Porque você me deu algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Você me mostrou que vida sem significado é apenas existência. Que riqueza sem propósito é vazia. Você me fez humano, respondeu ele. Antonelli o beijou. Não como gratidão, mas como reconhecimento. Como iguais, 3 anos após aquele primeiro encontro no restaurante. Antonelli estava em um auditório, apresentando sua pesquisa de mestrado para 300 pessoas. Empresários, pesquisadores, ativistas sociais, pessoas que queriam mudar o mundo. Ela falava sobre as estruturas invisíveis de poder que mantêm certas pessoas invisíveis, sobre como a humanidade no negócio não é um luxo, é uma necessidade, sobre como cuidar das pessoas não é caridade, é investimento. Na plateia, sua mãe chorava de emoção. Lucas, agora com 8 anos, assistia com admiração por sua mãe, e Rodrigo estava ao lado dela. Não como o milionário que a salvou, mas como o parceiro que acreditou nela. Depois da apresentação, havia uma festa. Rodrigo levou Antonelli para longe da multidão.
para a varanda do auditório. Eu tenho algo para você, disse ele abrindo uma caixa pequena. Não era um anel. Era uma chave. Chave para quê? Perguntou Antonelli. Para um escritório. Seu escritório. O escritório da Fundação Invisíveis Não Mais, onde você vai dirigir o programa de mentoria em escala nacional, respondeu Rodrigo. Antonelli sentiu as lágrimas formarem. Rodrigo, isso é demais, murmurou. Não é demais. É exatamente o que você merecia desde o começo. O mundo inteiro merecia ver você, respondeu ele. Naquela noite, quando voltaram para casa, Rodrigo a pediu em casamento. Não de forma teatral, mas de forma simples. Você quer casar comigo? Para que eu possa acordar todos os dias sabendo que você está aqui, que o invisível se tornou visível, que o impossível se tornou possível? Perguntou Rodrigo. Antonelli disse sim. Como ela tinha dito sim a muitas outras coisas naquela jornada. 6 meses depois, Antonelli e Rodrigo casaram em um casamento simples. Nada de luxo excessivo. Apenas família e amigos próximos. O casamento foi no restaurante. Aquele restaurante que tinha sido seu campo de batalha. Que se tornou seu lugar de transformação. Nos votos, Antonelli disse: Rodrigo, você me viu quando ninguém mais podia ver. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Mas você me ensinou algo mais importante. Que meu valor não vinha de sua visão. Meu valor sempre esteve aqui. Você apenas me ajudou a enxergar. Lucas, como padrinho, levou as alianças. Sua mãe, como madrinha, chorou de emoção. E quando Antonelli e Rodrigo se beijaram, houve aplausos, não de julgadores, mas de pessoas que acreditavam em segundas chances, em transformação, em amor verdadeiro. Nos anos seguintes, Antonelli se tornou uma figura nacional. Não apenas como executiva, mas como símbolo de que ninguém é invisível, de que mudança é possível, de que toda pessoa merece ser vista. Seu programa de mentoria expandiu para 15 estados, ensinou mais de 5.000 mulheres, ajudou mais de 100 a se tornarem gerentes de restaurantes, e cada uma delas tinha a mesma mensagem: você é valiosa, você é vista, você merece. Rodrigo, por sua vez, transformou toda sua cadeia de restaurantes. Os funcionários não mais tinham medo de seus líderes. Tinham admiração, respeito e oportunidade. Sua empresa se tornou modelo de como negócio e humanidade podem caminhar juntos. E em cada restaurante, na parede principal, havia uma foto. Antonelli, naquele primeiro dia, como garçonete. Invisível. Ao lado, a mesma mulher, como executiva. Visível. Com a frase: ninguém nasce invisível. Apenas o mundo esquece de ver. E assim termina a história de Antonelli e Rodrigo. Uma história que não é sobre romance apenas. É sobre reconhecimento, sobre valor, sobre dignidade. É sobre como uma pessoa pode mudar a vida de outra. Não com pena, mas com genuína admiração. É sobre como o invisível pode se tornar visível. Não através de um milagre, mas através de coragem, escolha e alguém disposto a ver. Porque no final, não é o dinheiro que salva, é a compaixão. Não é o poder que transforma, é o reconhecimento. E não é a sorte que muda vidas. É a decisão de alguém dizer: você importa, você é visto, você vale a pena.